Vocês são todos bem-vindos e que Deus abençoe nesta noite a leitura e a explicação de sua palavra. Tá bom? Ao final desse sermão, nós queremos sair daqui mais desejosos e mais convictos e mais aptos a obedecer às ordens de Deus. Obedecer às ordens de Deus, porque as ordens deles é sempre para o nosso bem. O título que eu escolhi para a mensagem foi Os Rios de Damasco. E nós vamos ler a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Pode encontrar na sua Bíblia, aqui na igreja, aí em casa. Vamos ler aqui. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais ou vestes finas. Naamã era um poderoso comandante da Síria. Está dentro do grau hierárquico das forças armadas da Síria. Ele ocupava o posto mais alto, porque ele era o comandante do exército, a Bíblia diz, comandante do exército. Então era um homem de muito poder e rico em conhecimento e de estratégias. Na sua farda, ele tinha muitas condecorações. Ele pode ter feito curso de hipismo no Egito e cursos de carro de combate, como vencer a guerra com carros de combate. Pode ter feito esse curso na Medo-Pérsia ou ali em Babilônia, que já estava surgindo por ali, na Síria. E ele era muito condecorado. Nos dias de hoje, ele tinha experiência de guerra, tinha as medalhas mais cobiçadas, porque ele não era só um observador de uma guerra, como muitos militares fazem, ele tinha participado de combates e tinha vencido muitos combates. Então o seu uniforme era cheio de brevês, condecorações, insígnias, laureado, era muito aclamado, era muito poderoso. Aqui no Exército Brasileiro poderia-se dizer que ele era um homem altamente capacitado, com altos estudos militares, com curso de comando, com curso de guerra na selva, de piloto de helicóptero, de navegação fluvial, curso de montanha, guerra na caatinga, guerra na selva, curso de forças especiais. Era um homem treinado para qualquer tipo de combate. No entanto, debaixo da sua farda havia um problema. Havia a lepra. Havia a lepra. E a lepra na Bíblia é símbolo de pecado. Então Naamã é um representante de todos os seres humanos. Por baixo da capa de todas as realizações, nós temos um problema com a natureza humana que o Elcio falou. E você estava certo quando falou. O principal problema do ser humano somos nós mesmos, com a nossa carga que nós já nascemos com ela, de uma natureza corrompida, enganosa e corrupta. O problema básico do ser humano. E algumas vezes você ora a Deus, Deus diz não, falou não para Moisés,
falou não para Paulo e disse outros não para outros personagens bíblicos e constantemente pode dizer não qualquer um de nós. Algumas vezes manda esperar, como Rebeca e Isaac oraram, se casaram. Isaac casou com 40, exatamente com 40 anos e orou insistentemente para ter um filho, e só foi ter o filho com 60 anos. E às vezes Deus demora a responder. Mas, comentando o capítulo do leproso, a irmã White fala o seguinte: quando você pede libertação do pecado, Deus atende na hora. Foi assim que o leproso chegou: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele disse: quero ser limpo. Imediatamente foi sarado. Então, a lepra do pecado, Deus responde na hora, sempre, sempre. Então, esse é um problema básico do ser humano. Na história de Naamã é inserida uma menina que foi levada presa. Em contraste com Naamã, ela não tinha nada que a recomendasse aos olhos humanos. No seu uniforme, podemos conjecturar assim, só tinha um único distintivo, escrito pequenininho aqui no peito: fé em Deus, fé em Deus. Era o único que tinha, fé em Deus. Essa menina teve sua vida arruinada. E quem era o responsável pela miséria e pela ruína dessa menina? O comandante Naamã, na casa do qual ela morava, feita escrava. Essa menina tinha entre 12 e 14 anos. Os seus pais foram separados dela, talvez pela morte ou talvez vendidos como escravo para outras partes do país. E ela estava ali em Damasco, no palácio do grande e poderoso general Naamã, e ela descobriu que esse general estava leproso, mas ela não quis tratá-lo como inimigo. Ela se sensibilizou, ela sentiu simpatia por ele, ela não quis revanche, ela não quis dizer assim, quando soube que as partes de suas carnes estavam caindo, ela não disse: bem feito, quem manda fazer mal aos outros? Ela poderia pensar assim: vai morrer logo, desgraçado, vou dançar em cima da tua cova. Não é assim que os seres humanos fazem? Ela não fez isso. Ela tinha o amor de Deus no coração. Ela podia ter rejeitado a fé dos seus pais, ela podia ter rejeitado as suas origens, as suas raízes, poderia ter abandonado seus valores, seus princípios, por causa da situação angustiante em que ela se encontrava, separada da família e escrava numa casa de estranhos. E ela podia ter se tornado revoltada, vítima, cheia de ódio, de raiva, de rancor, poderia se tornar amarga, ressentida, mas ela não se tornou isso. Muitos se dizem vítimas das condições em que a vida trouxe para ele. A serva do Senhor disse sobre Jesus: Jesus foi o único ser sem pecado que já viveu nessa terra, que já pisou nessa terra. No entanto, viveu por quase 30 anos entre os perversos e ímpios habitantes de Nazaré. E ela diz assim: isso é uma advertência para aqueles que querem fazer do lugar e de sua condição social de nascimento, se vai ser bom ou se vai ser mal na vida. É claro que tem exceções, mas Deus vai tratar as exceções como exceção e vai julgar cada um de acordo com a sua justiça. Mas não podemos dizer que, porque eu nasci pobre, agora eu vou virar criminoso. Não é assim. A Bíblia ensina que não é assim. A menina estava lá, arruinada, e decidiu perdoar, decidiu amar, porque os seus pais, desde cedo, implantaram nela para sempre, irmãos, o temor de Deus. E ela procurava esquecer suas tristezas, aliviando as tristezas dos outros. José fazia isso na prisão. José um dia perguntou: por que vocês estão tristes? Então ele procurava aliviar as cargas dos outros, daqueles que estavam perturbados, daqueles que estavam angustiados. E aqui vai 2 lições dessa introdução. Tem que se começar cedo a colocar o temor de Deus nas crianças. Cedo, implantar os valores de Deus. E eles não vão se desviar. E a outra lição: devemos, diante dos nossos sofrimentos, procurar aliviar o sofrimento dos outros, que o nosso vai se tornar menor. Os nossos vai se tornar menor.
Ela então decide contar os milagres que estavam ocorrendo na terra de Israel. Sensibilizada, tocada pelo amor de Deus, tendo simpatia por aquele homem, inimigo da nação dela, ela decide contar para a sua senhora. Ela não tinha acesso a Naamã, jamais ia ter acesso a uma menina, mulher, escrava, prisioneira, ia ter acesso ao Senhor. Mas ela tinha a sua senhora, e ela falou: se o meu senhor fosse lá em Samaria, ao profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Palavras seguras, uma fé inabalável, sabe? Uma fé que não tinha dúvida, que não tinha vestígio de incerteza. Ela falou isso e começou a relembrar algumas coisas que Eliseu estava fazendo no país. Disse: a mulher deve ter perguntado: e o que esse profeta faz? Ele multiplicou pães, ele abriu o Rio Jordão, jogou a capa e o Rio Jordão se abriu, igual o profeta antes dele, Elias. Ele ressuscitou o filho de uma sunamita, ressuscitou um filho, sim, ressuscitou. Tirou o veneno que tinha numa panela de comida lá, que as pessoas iam morrer, ele tirou esse veneno. Com 20 pães ele alimentou 100 homens, aumentou o azeite de uma viúva. E a mulher começou a se empolgar, a mulher de Naamã. Disse: tudo isso ele tem feito? Tem. Mas a menina estava lá presa. Disse: por causa dos meus líderes eu estou aqui presa. Mas nós temos o Deus verdadeiro. Então essa menina contou os milagres. Essa menina nos ensina que mesmo quando a gente está numa situação um pouco difícil, a gente pode ainda assim contar os feitos de Deus para as pessoas. Mesmo passando por tribulação, você pode dizer: eu estou passando por isso, eu estou preso aqui, mas o meu Deus existe, meu Deus é vivo, e está acontecendo isso. Uma hora ele vai me tirar dessa situação e contar milagres de outros. Ela fez uma grande propaganda do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Tá? Os salmos falam: tornem conhecidas as obras de Deus. Nós somos chamados para divulgar as obras de Deus, para espalhar o que Deus é, o que Deus faz, o que Deus está fazendo, porque tem muitas pessoas necessitadas, e nós podemos dizer: olhe, tem solução, há um Deus do céu, como Daniel disse para o rei Nabucodonosor. O negócio que o rei quer é difícil, mas há um Deus no céu. Então, ninguém aqui pode resolver o seu problema, mas há um Deus no céu. Deus pode curar o seu marido da lepra. Fez uma propaganda. Nós podemos também, pessoas que estão aí passando angústias, dizer: olhe, venha conhecer a Deus, venha conhecer Jesus, venha na igreja, venha cantar, você vai ser aliviada. Seu filho entra no clube, quem sabe vai melhorar o seu relacionamento dele em casa. Seu relacionamento com o seu marido, uma mulher falando para outra, um adventista falando para outra. Temos cursos na igreja, cursos de casais, enfim, temos material de saúde, temos tanta coisa na igreja sobre finanças. Fazer uma propaganda correta do que Deus é, do que Deus representa na nossa vida. Então nós somos chamados para tornar conhecidas as obras de Deus. Tornar conhecidas as obras de Deus. Porque quando alguém está com problema, isso diz respeito a cada um de nós, sim. Diz respeito a nós, sim. Nós temos que nos interessar pelo próximo. Essa é a lição da parábola do bom samaritano. Essa é a lição de amar aos inimigos, que Jesus tanto falou. Nós temos que seguir isso. Há uma fábula do rato e da ratoeira, que eu já contei aqui, mas faz muitos anos que eu vou contar de novo aqui. Um rato descobriu que na casa da fazenda tinham colocado uma armadilha, uma ratoeira. E então ele ficou alarmado e começou a gritar pela fazenda: há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira na casa. A galinha falou: rapaz, isso é com você, o que é que eu tenho a ver com isso? Tá? Tenho nada a ver com isso. A ovelha falou: meu irmão, isso não
me diz respeito, mas eu vou orar por você. E a vaca falou: rapaz, nem vou dormir hoje à noite, nem entro na casa. Todos deram de ombros, a galinha, a ovelha e a vaca. E ele preocupado com a ratoeira na casa. Quando anoiteceu, que todos foram dormir, ouviu-se um barulho, altas horas da noite. Um barulho que a ratoeira tinha pego alguma coisa. A mulher do fazendeiro se levanta e vai até a ratoeira. A ratoeira tinha pego uma cobra venenosa e a cobra venenosa mordeu a mulher do fazendeiro. E ela então foi levada às pressas para o hospital, com febre alta, ficou alguns dias internada. A febre passou, ela voltou para casa. A febre voltou, e para febre é bom a canja de galinha, né? Mataram a galinha. Mataram a galinha. A febre continuava, os parentes vieram visitar a mulher, e para alimentar a parentada, mataram a ovelha, para alimentar os parentes. A doença se agravou, e a mulher faleceu, veio a óbito. E aí veio todos os demais parentes que não tinham vindo ainda, todos os vizinhos e amigos, e para o funeral, para alimentar aquela multidão, mataram o quê? A vaca. Uma fábula simples, de criança, mas ensina que quando alguém diz: eu tenho um problema, nunca diga isso, não me diz respeito. A menina viu um ser humano com um problema e passou a atuar como uma filha de Deus. Porque quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre perigo, corre risco. Essas são as lições que nós aprendemos dessa menina. Mas aí a mulher de Naamã convenceu a ele ir a Samaria, ao profeta. No verso 5 que nós já lemos, diz que ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. É exatamente 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 vestes finas. Ele levou isso para tentar comprar o atendimento, comprar a boa vontade, sabe? Era costume, mas ele levou, era costume, mas era um costume interesseiro. Note na história que o profeta não recebeu. Ele levou para comprar, para garantir o atendimento. Só que o que ele não sabia é que o preço seria muito mais alto. O seu orgulho não sabia que o preço seria muito mais alto. E a história, Deus tinha propósitos para ele, para baixar a crista de Naamã. Orgulho pelas suas realizações, pela sua posição. O preço era muito mais alto do que o que ele levou. Mas muito mais. Quando ele chegou com sua comitiva, com carros, com cavalos, com multidão de militares, assessores, servos, chegou na casa do profeta, o profeta nem saiu para receber. Aí começou o tratamento de choque. Um tratamento de choque começou por duas razões. O profeta mandou um servo, não atendeu. Aí já foi a primeira pancada na cabeça de Naamã. Porque Naamã, como um militar de alto posto, comandante do exército de uma nação, queria uma recepção e não houve recepção. Ele queria luzes, queria leitura de currículo, queria discurso, queria banda, queria aplausos, e não houve isso. E veio só um recado: vai ao Rio Jordão e lava-te 7 vezes.
Aí acabou de outra pancada, acabou de nocautear Naamã. Duas coisas, sem recepção e uma ordem, do seu ponto de vista, absurda, ridícula para ele. Assim são as coisas de Deus. Deus é simples, irmãos. E ele falou, pensava eu, no verso 11, pensava eu, quando veio, não teve recepção, e quando veio o recado, e o profeta nem veio, ele disse, pensava eu que o homem viria, tá? Colocaria a mão nas minhas feridas, fazia uma oração alta, sabe, invocaria o seu Deus. Ele queria um culto, irmãos, um culto moderno. Ele queria um culto em que houvesse demonstrações religiosas. Ele queria um culto de poder, conforme os seres humanos. Um culto onde tivesse dente de ouro. Já viu falar culto dente de ouro? Que apareceu nas igrejas evangélicas do Brasil, que os pastores levavam lanterna para olhar a boca dos irmãos. Isso aconteceu também em centros de macumba, que aparecia dentes de ouro na boca. Ele queria um culto de dentes de ouro. Queria um culto onde tinha copo d'água, onde tinha água do Jordão, onde tinha... Ele não queria água do Jordão, estou falando modernamente. Um culto onde tivesse, assim, vidrinhos de óleo abençoado. Queria culto de barulho, onde as pessoas ficassem rodopiando no púlpito, gritando, igual aquele culto a Baal lá. Queria um culto televisivo, um pregador eletrônico, divulgando, passando. Ele queria demonstrações de força e de poder. E, no entanto, o profeta nem saiu. Uma vez, o rei Saul estava procurando as jumentas do seu pai com um empregado, e chegou perto de uma cidade chamada Gilgal. Já fazia 3 dias que ele estava procurando as jumentas. Assim, disse que tem um profeta aqui, vamos procurar ele, que ele vai nos ajudar a achar as jumentas. E aí, numa esquina, encontraram um homenzinho simples, né? Disseram, olha, a gente está procurando o profeta. O homem falou, Samuel falou, o profeta sou eu. As coisas de Deus são simples, irmãos. São simples. As pessoas hoje querem shows. E diz, lava-te. Ele reclamou ainda. Ele disse, eu esperava, eu pensava. Ele queria ser curado. Mas quando veio a prescrição, quando veio a solução, ele disse, eu pensava outra coisa. Eu esperava outra coisa. O problema é o pecado, mas espera shows. Hoje existe uma tal de tietagem evangélica. Sabe o que é tietagem? É uma admiração, mas não é só uma admiração. É uma admiração assim obsessiva, é um fanatismo. As pessoas pegam o pregador, o cantor e vão fazer selfie e publica e fica admirando e bate palma. Isso é pecado, irmão. É um pecado que a igreja cristã está cometendo no Brasil. E a igreja adventista está dentro também. Algumas pessoas, não a igreja. Isso é fanatismo, isso é obsessão. Ele queria isso, achou que o profeta vinha. O profeta de Deus era um homem simples. Simples. E quando ele falou, lava-te 7 vezes no Jordão, ele reclamou da solução de Deus. Ele diz, mas os rios de Damasco, por isso coloquei o título, o rio de Damasco. Os rios de Damasco são melhores. Está comparado com esse rio lamacento aqui, verso 12, não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar-nos nele e ficar limpo? E voltou-se com indignação, está furioso, voltou-se furioso. Os rios de Damasco são as soluções humanas. Enquanto os recursos religiosos são aqueles que eu falei, cultos de estrondo, de barulho, e que as pessoas procuram, os rios de Damasco são soluções humanas, é filosofia, é ciência, é discursos, soluções humanas, arroubos de palavras, a filosofia, a lógica científica, são as soluções humanas. O único problema é que os rios de Damasco, por mais belos, atrativos e que seduz os sentidos humanos, só tem um problema: se você se banhar neles, vai continuar leproso. Vai continuar leproso.
Então a questão não é se os rios de Damasco são mais belos, são mais limpos, são mais atraentes. A questão é se você se banhar nele, vai continuar leproso. Porque a solução para o pecado é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é obedecer ao que Deus pede a cada um de nós. E as ordens de Deus têm 3 características fundamentais. A primeira característica, elas são claras e simples, até uma criança entende. A segunda, as ordens de Deus são protetivas e para o nosso bem. E a terceira, elas são imutáveis. Se algo tem que mudar numa ordem de Deus, com certeza não é ele. Jamais muda as ordens de Deus. Mas o ser humano moderno fala, mas fé, batismo, oração, igreja, isso é absurdo. As ordens de Deus são claras. Novo nascimento, se não nascer, não vai para o céu. Lembra-te do dia de sábado. E o sábado é o 7º dia. O dízimo é santo, é do Senhor. Resisti ao diabo. Orai sem cessar. São simples. Buscai primeiro o reino de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. São ordens simples. Não tem que mais eu pensava, mas eu esperava, mas eu posso mudar de vida com disciplina, com cultura, com estudo. Não vai, é novo nascimento. Mas eu posso ser salvo sabendo que tem batismo, sem me batizar, nem se unir à igreja. Não vai, não adianta. Sem devolver dízimo, porque tem que dar para os pobres, não vai. Não adianta. As ordens são claras, as ordens são simples e são para o nosso bem. São para o nosso bem. Então o que a gente aprende da história de Naamã? Que ele tinha que ser abatido o seu orgulho. Primeiro, ele segue a orientação de uma serva escrava. Depois vai um profeta de uma nação vencida na guerra por ele mesmo e um profeta de uma nação estrangeira. E depois os seus próprios servos disseram, quando ele estava indo embora furioso, disse, mas Senhor, se ele lhe pedisse alguma coisa difícil, o Senhor não faria? O Senhor já está aqui. O que custa? O que custa o Senhor ir no Jordão? Aí ele foi. E por causa dessa ida, e obedeceu estritamente o que Deus tinha pedido através do profeta, ele ficou restabelecido, ficou curado. E Jesus o elogiou ainda no sermão em Nazaré. Havia muitos leprosos na época de Naamã. Nenhum, na época de Eliseu, né? Nenhum foi curado, senão Naamã, o sírio. E o povo de Israel ficou furioso. O rei de Israel, quando Naamã chega com a carta, Naamã primeiro bateu na porta errada. Aquele rei de Israel era Jeorão, irmão de Acasias, que tinha reinado antes. Os 2 eram filhos de Acabe e de Jezabel. Com tanta luz no país, porque o ministério de Eliseu tem um paralelo com o ministério de Jesus. Nos 2 ministérios houve ressurreição de mortos, houve multiplicação de pães e houve cura de leprosos. E com tanta luz ali, ele disse, esse homem quer brigar. Como é que manda uma carta pedindo para curar o seu general? Eliseu soube e disse, manda vir a mim. Mas não recebeu. Mas Jesus o elogiou porque ele, à custa de tanto sacrifício do seu orgulho, ele obedeceu e se lavou e foi curado. Então a questão, para terminar, a questão é simples. É obedecer e ser curado, ou resistir e continuar leproso. Obedecer, ser curado,
você que está me ouvindo pelo Facebook, obedecer a Deus e ter as bênçãos dele, garantia de vitória, de transformação, de salvação, ou resistir e permanecer leproso. Em outras palavras, é Cristo ou o caos. Eu espero que você faça e eu uma boa escolha todos os dias. Amém? Deus abençoe. Oração, né? Vamos ficar em pé então. Senhor Deus e Pai, preciosas lições aprendemos da Tua palavra nesta noite, porque nós temos um problema como Naamã. Nós não somos leprosos fisicamente, graças a Deus, não temos doença, mas temos uma natureza pecaminosa que precisa ser neutralizada pela Tua graça e pelo poder do Teu Santo Espírito. Mas para isso a gente precisa seguir as Tuas orientações e Te obedecer. Ou seja, contato com o Senhor todos os dias, porque o único remédio contra o pecado é Cristo habitar no coração pela fé, porque sem uma ligação vital contigo, nunca poderemos resistir à tentação para pecar. Então, que nós façamos da Tua palavra e da companhia de Jesus o nosso alvo supremo, para que o Senhor possa transformar a nossa natureza e ficarmos livres da lepra do pecado. Tenha misericórdia de nós, nos leve em segurança e em paz para as nossas casas, na companhia dos Teus anjos. Abençoa os irmãos que vieram nesta noite de chuva, os irmãos que estão em casa assistindo pelo Facebook, aqueles que irão acessar ainda no decorrer da semana. Que o Senhor fale ao coração de cada pessoa, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Cantam de sua imensidão.